partir da casa dele para Passeio Alegre, que é este, que é tirado da parábola de Passeio Alegre. Há um protagonista, Rui Marques, digo eu, que vem estudar para o Porto e, a partir de aí, diz ele, assim como a maioria, ou melhor, é dito, assim como a maioria dos recém-chegados, dos inadaptados, dos lisboetas, o rapaz odiou o Porto. A Foz, com o seu conquanto merencório jardim do Passeio Alegre, a geométrica cerca de Plátanos, Praça de Liege, a sua fortaleza estendida numa dignidade dolente, o seu farol ao fim do cais, as suas praias, as suas avenidas, as suas moradias, os seus quintais com japoleiras, os seus quinhões rurais, as suas provincianas caspelinhas, os acanhados pátios, o mar compunham um espaço mais ameno, mais aberto e claro. O rio a combinar-se com o mar, as gaivotas dos seus claros voos, o azul do cabedelo e as suas asas, e as asas unidas dos bandos de ferreiros, os barcos, os pescadores, os jardins tristes do Passeio Alegre atrás das colunas de Azoni. Isto é uma visão que de alguma maneira se repete na obra dele e que é a perspectiva que ele tem da sua casa. Continuando, depois, a partir dos pontos diversos, já referi, como a sua varanda, numa linguagem extremamente minuciosa na descrição dos objetos, que se deve um pouco a uma influência do Nouveau Romão, alguma influência, pelo menos da minha perspectiva, do chamado Nouveau Romão, de uma atenção particular a personagens marginais, mesmo que aparentemente não pareçam, numa multiplicidade de atores inspirados nos meios culturais ou da burguesia portuguesa e falsense, através de uma frequentemente irónica, ácida ou mesmo cáustica linguagem. Mas a distanciação consegue manter em relação às influências de escolas, de estilos, preocupações sociais, constitui a marca forte do autor. A par disso, é notória uma interrogação permanente sobre o papel e destino do homem perante a vida. Não será por acaso que o seu primeiro romance, Viagem a Creta, começa desta forma. Que tencionas fazer? Nada, absolutamente nada. Os três primeiros romances, Viagem a Creta, O Infinito Silêncio, este talvez ainda hoje a sua melhor obra, pelo menos da minha perspectiva, e curiosamente uma das poucas cuja ação se passa fora do meio urbano do Porto, e o Discurso da Desordem definem com toda a clareza um percurso e um estilo. Ora, é neste momento, com 10 anos de intervalos, em 1982, senta-se definitivamente o espaço urbano dos seus romances, o Porto. Relativamente a este espaço, constituem exceções o Parque dos Lagartos e Porta do Cerco, a que segue a trilogia da Foz do Douro, entre 1985 e 1995, que é precisamente constituída por Mesopotâmia, Praça de Liege e Parábola do Passeio Alegre. Relativamente a este ponto, eu vou ler ainda, permito ainda ler o tirado da Praça de Liege, um texto em que ele define precisamente este espaço. Neste caso, a Praça de Liege. O António viveu durante alguns anos, começou a sua vida, começaram a viver com os seus pais, na rua, como é que se chama? Na rua de Porto Real, onde só, passado alguns anos, ainda miúdo, foi para o Passeio Alegre. Portanto, ele viveu ali e os seus primeiros amigos foram lá, com quem ele brincava, um deles, que recordou uma vez numa apresentação de um livro dele, foi o nosso querido fozeiro Dr. Miguel Veiga. Era uma coletividade exposta ao redor de uma praceta quadrangular, de chão de saibra, com canteiros de erva pisada, uma concha de pedra, bancos corridos entre pilares graníticos, para onde incidiam 8 ruas, 6 das quais rampantes. Era uma comunidade de médios industriais, de médios comerciantes, de profissionais livres, ou nem tanto, de capitães de exército, professores, comandantes da polícia, polícia de segurança pública, pilotos da barra, entre outros funcionários públicos ou privados. Era, até por posição geográfica, uma sociedade comedida, entre a grandeza a norte da Avenida Marechal Gomes da Costa, com mansões correntes em socalcos, percorridas
de pátios, alpendres, lanternas, pérgolas, escadarias, escadarias nobres entre jardins, relvados, chorões, pinheiros alemães, faias anãos, colóquios de agapantos, roseiras, e depois a mediocridade, portanto, tudo isto na zona da Praça de Liege. Depois, a mediocridade mortiça da Senhora da Luz, do Passeio Alegre, definhando, havia muito da falta de jogo no casino. Isto é uma descrição dos anos 30. E o mais longínquo sudeste de Cantareira, de veredas enigmáticas, casarões fantásticos, sulcados de ventos e de espectros. Portanto, já repetindo, desculpa, os 3 primeiros romances, Viagem em Creta, então, com 10 anos de intervalo em 1982, senta-se definitivamente o espaço urbano dos seus romances, o Porto. Relativamente a este espaço, continuam as exceções, Parques Lagares, Portas do Cerco, a que segue a trilogia de Foz de Louro, como agora foi dito. Constitui a trilogia, por esta ordem, Mesopotâmia, Praça de Liege e Parábola de Passeio Alegre. Pelo meio é introduzida uma evocação do Porto do século XIX, a partir de um caso clínico ou criminal que deu brado na cidade, amêndoas doces, venenos, em 2004. Uma evocação da Maria Virgínia, de sua mulher, entretanto falecido, a sua única namorada de juventude, que era para o António, amante, irmã e mãe. Com A Cama do Gato, em 2010, de teor nitidamente autobiográfico, há como um remontar das várias peças do passado e em que expressamente são referidos locais, embora sob outro nome, como o Colégio Brotero, onde ele andou, e personagens reais, alguns dos quais designados por próprios nomes. O Mecanal, um pobre diabo pedinte inofensivo, mas terrorizava pelo seu enorme crocodilo, com certeza muitos de nós ainda o conhecemos, não sei se não, e o Marcoleta, jovem loiro barbeiro de pé torto, barbeiro da Tierra da Luz. Em 2011, com as ruas presas às rodas, há um fechar de ciclo na figura do personagem central, motorista profissional que sobe na vida através dos contactos que o seu trabalho lhe proporciona, mas que, fascinado pela leitura, frequentemente pergunta a si próprio: quando começamos a viver? Respondendo a seguir dubitativamente: desde quando nos lembramos de nós? E é com esta magnífica metáfora que se sintetiza todo um percurso do escritor, seu rumo, objetivo e estilo. Atual momento, claro que a literatura não é, digamos, um bem de primeira necessidade. As televisões, os computadores, as novas técnicas tomaram grande parte da sua importância ou do papel que desempenhava. Praticamente os televisores e os computadores, os DVDs, se não expulsaram, pelo menos se tornaram arcaicas as estantes. Repare, hoje a crítica praticamente não existe, quer dizer, as coisas, a situação modificou-se muito, as situações modificaram-se muito, havia jornais, havia suplementos literários. Hoje, inclusive, os jornais estão em grande crise. Suplementos literários, que eu saiba, não há nenhum, claro, há o Jornal de Letras, apenas, e creio que... E não há as recensões literárias que havia em quase todos os jornais tinham um espaço para a crítica literária que hoje não tem. Bom, claro, dou-me e dei-me, com grandes escritores, dei-me muito bem com o Virgílio Ferreira, dei-me muitíssimo bem com o Jorge Sena, porque eu tenho uma grandíssima admiração, dou-me muito bem ainda com a Cristina Bessa Luís, que de facto é uma figura importantíssima na literatura portuguesa. Dou-me com muitos outros escritores, dou-me com o Mário Cláudio, dou-me com o Vasco Graça Moura, que inclusivamente é meu parente, com o Albano Martins, que é um grande poeta, e com outros, quer dizer, e é uma coisa interessante.
Eu escrevi o primeiro romance em 1964, embora uma grelha tivesse dito que foi editado em 1694. Nessa altura havia as jornadas, havia os suplementos literários, havia as tertúlias, havia os cafés, as pessoas reuniam-se nos cafés. Hoje tudo isso se extinguiu. Não conheço, também estou um bocado desfasado, mas não. É tudo muito diferente. Quer dizer, a própria, como eu disse ao princípio, a própria televisão, os próprios meios modernos acabaram com essa estrutura, ou pelo menos essa maneira de ser que o Porto tinha há 50 anos. Era tudo muito diferente. Havia revistas, havia talvez havia colóquios, não quero dizer que não haja, mas a vida, digamos, literária, ou lá, chamemos, é um palavrão um bocado esquisito, intelectual do Porto, era bastante diferente. Havia os cafés, quer dizer, que eram muito importantes nessa altura. Aqui no Porto havia vários, havia o Rialto, havia Primos, onde se reuniam os escritores e artistas de várias coisas. Foi do Rialto, praticamente, que saíram as notícias do bloqueio. Havia, de facto, uma série de encontros das pessoas. As pessoas encontravam-se mais. Hoje separaram-se bastante, quer dizer, isolaram-se também bastante. Pois vamos agora dar início a um auto da exaltação da poesia, doadas com as palavras que nos foram doadas por Fernando Echevarria e Fernando Guimarães. Nesta cerimónia aqui no Forte São João da Foz, não sei se está a ouvir. No seguimento da evocação de António Bordão Navarro por João Pimenta, o cronista é este vosso amigo, José Val Figueiredo, e os mensageiros das palavras são Inês Taveira e o Manuel Sobral Torres. Os poetas exaltados também estão aqui de viva voz. Podemos dizer, aliás, foi com este texto que foi divulgado esta nossa iniciativa, podemos dizer que a Foz também é uma casa de palavras, que se pode escrever e descrever através de autores que aqui vivem, ou aqui escreveram, ou escrevem algumas das suas obras. Escrevemos docemente, e só da altura de se lembrar, percorre a linha acesa a ponta de escrever, sabendo bem que assim a casa se acrescenta, como Fernando Echevarria. Para o que o poema, o amplo tecido da água ou a forma do segredo, nos põe em sossego na casa com seu desenho, como nos quer Fernando Guimarães. Nesta casa, as janelas abriam-se às manhãs em que o mar leitoso de névoa ia do chão ao céu. Descia dele, entrava nas narinas, picava a pele com pontinhas invisíveis de sal, num verso de António Bordão Navarro. Aqui mesmo, na Foz, estes três escritores privilegiam-nos com a partilha das suas obras, ajudando-nos a saber mais de nós, da natureza, dos seus segredos e mistérios, desde a Praça de Liege ao Passeio Alegre e a outras geografias. Aqui na Foz juntaram-se a mais alta poesia e a mais alta ficção. E ficámos a saber mais do nosso próprio destino e das palavras que poderemos habitar e levar para o nosso caminho. Pois então, com palavras de Fernando Echevarria, metamo-nos ao caminho. Chamou-lhe silêncio e era apenas um lúcido lugar, mas que assentava, deixando em cima a vácua transparência de uma cesura e mais nada. Foram entrando.
povoaram essa cintilação escura de hemisfério, de onde surdia a saudosa festa de nos olharem para além do tempo. Andamos, mas há um súbito recuo de silêncio, e ao fundo do recuo, o agudo indício não de secura só, mas de um deserto, mais eficaz e sempre mais longínquo. E se perguntássemos pelo rosto e enigma, pelas figuras, como é triste ou alegre ou outra coisa, sermos esse lugar pando de vento em que passam figuras luminosas, nomeações. Mas, sobretudo, que lugar de paz nos nomeia a figura e em si nos traz? No caminho que vimos andando, no caminho que vimos entretecendo, cabe-nos perguntar da relação que se estabelece entre o rosto e a figura. Iluminadamente, nós sabemos que essa relação é estar assim assente na saudade, o ar de estar ao centro de um amor que diga quanto está perto da sua eternidade. Dissemos que habitamos uma casa de palavras, aqui mesmo, na foz do grande rio, acompanhados por Fernando Echevarria. Cumpre-nos agora procurar saber se em nós a solidão viver sozinha, o rosto quase só caminha para dentro de o vermos pela rua, sendo nós só na margem do seu reino. Estamos com palavras que se exaltam por dentro, mas que também se exaltam por fora, porque afinal aqui todo o verso se adentra a partir de fora do caminho que vimos percorrendo. Estamos indo. A paração do olhar acede a um tempo, estamos indo, e a levar atrás a ampliação atónita do tempo. Nesta poesia, de repente, cessando a duração de sermos a ausência, levantou-se pelo que fora espaço, e uma espécie iminente de silêncio palpitava nas fontes onde o ato se angustiava ao próprio nascimento, sem saber que nascia num mundo antepassado. E porquê? Porquê? Lugares há em que o vento se torna imóvel, planície luminosa que está vendo. Parece que andamos, parece que peregrinamos, mas a verdade é que nesses lugares de inteligência o tempo quase nem palpita. Vive tão lentamente que todo o movimento só parece estar a ser inteligível. Sabemos que as palavras se declamam, convocam-nos, apelam para nós as habitarmos. E no caminho que levamos com as palavras que nos entregou Fernando Echevarria, poderemos dizer sempre que vem a luz da palavra. Dentro dela, a negrura incutia-se lapidar, perdia aí a sua inteligência se estender, e noturna ou vesperal, ficar cumprindo a claridade aberta da irradiação em que se dá. Mas temos para saber que a vir está. E estar a vir a densa atenção que intensifica o ânimo e a agudeza, até que, enfim, a empresa resulta ofício a iluminar o ato. E o aparecimento da matéria naquele seu estado